Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver nos assistindo aí pelas mídias. Que Deus te abençoe muito. Hoje é dia 2 de julho de 2020. Sou o professor Flávio de Teologia, Igreja, Ministério, Ide e Pregai o Evangelho em Itajubá, Minas Gerais. E vamos dar início à nossa disciplina, à nossa aula de História de Israel. Tá ok? Está preparado? Estão preparados? Pega aí então a apostila, você que tem a apostila, a imagem da apostila para você olhar. Vamos pegar também aí, caneta, lápis, caderno, a Bíblia, dicionário. Vamos sentar num lugar tranquilo, tirar um tempinho agora para a gente meditar na palavra de Deus, ok? Você está pronto? Então vamos na apostila. História de Israel. Introdução. Nesta matéria, faremos uma viagem histórica, a fim de entendermos o surgimento e o plano de Deus para o povo de Israel. Veremos como a bênção de Deus, a qual inicialmente fora prometida aos israelitas, se estendeu a nós através de Cristo e como nossas decisões geram consequências sérias para o nosso futuro. Primeiramente, verificaremos a pré-história de Israel, começando por Adão, passando por Abraão, primeiro patriarca, e vai até Jacó. O nome Israel aparece pela primeira vez na Bíblia, quando Deus traz uma nova unção para Jacó, mudando o seu nome. Deus diz para ele no Gênesis 32, verso 28, quando ele está, no caso, voltando para reconciliar com seu irmão Esaú. Ele estava fugido e trabalhou para Labão, né? Você lembra da história? E no Gênesis 38, verso 28, nós vamos observar. Gênesis 32, verso 28. A primeira vez que aparece o nome de Israel. Vamos dar uma olhadinha no Gênesis, se você pegar a Bíblia aí, no Gênesis 32, verso 28. É ali que vai aparecer então o nome de Israel. Estamos aqui com a Bíblia aberta. Estamos com a Bíblia aberta no Gênesis 32, verso 28. Olha aqui. O que está escrito? Então disse, Deus, Vamos voltar aqui um pouco para a gente entender. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, Gênesis 32, verso 24, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Gênesis 32, verso 26. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui nós temos pela primeira vez, o nome de Israel na Bíblia. Deus então trocou o nome de Jacó, irmão de Esaú, para Israel. Ok? É importante a gente falar isso porque o nosso estudo é sobre a história de Israel. Então é nesse ponto que vai aparecer pela primeira vez o nome de Israel, porque Deus muda o nome de Jacó. Mas nós vamos estudar isso mais para frente com calma, os detalhes dessa mudança de nome em Jacó. Continuando aqui na nossa apostila, página 1, introdução. O período que vai de Abraão, nós vamos ver também, O período que vai de Abraão até Jacó é chamado de período patriarcal. Em seguida veremos o chamado de Moisés, Josué e a conquista da terra prometida, uma breve passada por juízes e o estabelecimento de Israel como nação ainda em um governo teocrático. Trataremos da monarquia e contaremos como no final do reinado de Salomão a história do povo de Israel toma um novo rumo. Falaremos da divisão das tribos em apenas 2 territórios, Israel, reino do norte, e Judá,
Reino do Sul, isso aqui depois de Salomão. Com essa divisão acontece o enfraquecimento do povo de Deus. Com essa divisão acontece o enfraquecimento do povo. Continuando aqui, gente. Tem uma paradinha aqui, mas continuando aqui então. Então voltando aqui um pouquinho, ó, falaremos, depois de Salomão, vamos voltar aqui, ó, falaremos da divisão das tribos em 2 territórios, Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Com essa divisão acontece o enfraquecimento do povo de Deus. Acontece então o domínio assírio, babilônico e o exílio. O domínio persa, no período interbíblico também, né? O grego, o período dos macabeus e o domínio romano. Na sequência, trataremos da destruição do templo pelos romanos e a diáspora judaica no ano 70 depois de Cristo. Em seguida, abordaremos vários episódios que aconteceram na terra de Israel, passando pelo surgimento do profeta Maomé no século 7, as batalhas dos árabes e outros pela terra prometida, até a proclamação de Israel como nação em 1948. Finalizaremos fazendo uma narrativa de algumas profecias que se cumpriram e outras que ainda se cumprirão, tendo como alvo principal o povo de Israel. Ok? Então assim vai ser a nossa aula, vai tratar sobre isso, tá? Nós vamos fazer uma abordagem nessa aula sobre a história de Israel. Por que Deus escolheu Israel? Para que serviu Israel? O que aconteceu? Quais os motivos e como Israel está hoje? Então nós vamos começar antes um pouco de Israel. Vamos falar desde Adão e Eva, falar, né, alguns acontecimentos que antecederam a formação da nação de Israel. Ok? Nós vamos falar sobre Adão e Eva, sobre o pecado de Adão e Eva. Nós vamos falar um pouco sobre Caim e Abel. Vamos falar com quem Caim casou de uma forma superficial, porque nós temos uma matéria lá na frente que você vai perceber, vai entender melhor a respeito de algumas dificuldades de textos bíblicos, como por exemplo, com quem Caim casou, no dilúvio lá, quem eram os filhos de Deus, as filhas dos homens, essas coisas assim um pouco mais complexas, nós não vamos tratar nessa aula, mas vou dar uma passadinha de leve por cima, mas nós temos uma matéria lá na frente que vai tratar de algumas dificuldades bíblicas. Então nós vamos falar de Adão e Eva, Caim e Abel, falar dos descendentes de Caim e Abel, falar do dilúvio, do porquê do dilúvio, uma passagem rápida, falar dos descendentes de Noé, Sem, Cã, Jafé, os povos nos quais eles deram origem. Vamos falar da Torre de Babel, da chamada de Abrão, da mudança do nome de Abrão para Abraão, do nome de Sarai para Sara. Vamos falar de Isaac, da história de Esaú e Jacó, né, que Esaú vendeu a primogenitura, desprezou a primogenitura e Jacó enganou o próprio pai. Jacó não precisava ter enganado o pai, ele conseguiria receber a bênção porque o Esaú desprezou a primogenitura e Deus levou isso muito a sério. Né? Não deu valor, Esaú não deu valor. Mas isso Jacó teve que fugir do irmão, teve que fugir porque o irmão queria matá-lo e Jacó viveu 20 anos longe da casa dos seus pais e de Esaú. E Jacó cresceu, ficou poderoso também. Esaú também ficou poderoso. Mas Jacó cresceu muito, porque tinha uma bênção maior na vida dele, de Deus. Jacó precisou voltar para retornar, porque Deus disse que ele tinha que retornar. E no que ele veio, ele teve que reconciliar com Esaú. E antes de reconciliar com Esaú, ele estava morrendo de medo do irmão, porque o irmão queria matá-lo. Ele passa uma noite em oração e ali a Bíblia fala um anjo de Deus, né? A presença de Deus esteve ali, um homem especial, vamos dizer assim, lutou com ele e aquele anjo naquela noite ali, já de madrugadinha, trocou o nome de Jacó para Israel. Nós acabamos de falar agora lá no Gênesis 32 lá, né? Nós acabamos de citar um pouco atrás. Então ali vai aparecer o nome de Israel pela primeira vez. Então Deus muda o nome de Jacó para Israel. E ele cresce, ele tem 12 filhos e uma filha. Os 12 filhos de Jacó vão dar origem à nação de Israel. Cada filho de Jacó vai dar o nome a uma tribo de Israel. E as 12 tribos vão compor a nação de Israel. Porém, ali também vai acontecer a história de José, né? Eles estão morando em Canaã, Jacó mora em Canaã com seus filhos, com seus 12 filhos e a sua filha. Esses filhos casam também, porém José não ainda. José era moço, era um dos mais moços, né? E ele é vendido como escravo para o Egito.
Lembra da passagem que os irmãos tinham muita inveja de José? E José foi vendido para o Egito. E os irmãos falaram para o pai que ele tinha morrido, que um animal o tinha matado. E José então vai para o Egito, fica na casa de Potifar. Deus trabalha tremendamente com José, abençoa a casa de Potifar, mas a mulher de Potifar dá em cima de José, inventa uma história lá e José vai preso. E José preso, depois José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, depois ele interpreta o sonho do faraó e se torna governador do Egito. Há uma fome em toda a terra durante 7 anos. Aliás, há uma abastança, uma fartura durante 7 anos, depois uma fome. E nessa fome, os irmãos de José descem de Canaã e vão para o Egito para poder comprar comida. E eles não conhecem José, porque José está com aquela roupa toda, né, diferente, é o governador. Mas José conhece eles. E ali então tem toda aquela história lá no Gênesis 37, 38, 39, 40, 41, a história de José e os seus irmãos. Eles se reconciliam, fazem as pazes. O pai de José, no caso Israel, no caso Jacó, que se tornou Israel, vem morar no Egito com seus irmãos. Em torno de 70, 75 pessoas descem para o Egito. Aquela família grande desce para o Egito e vão morar na terra de Gósen. Então Israel, que é Jacó, com a sua família, vai morar na terra de Gósen. Eles têm um pedacinho de terra no Egito. Mas eles vão crescendo, crescendo, crescendo. José morreu, passou aquela geração, foi passando outras gerações, e Israel cresceu no Egito. Até que levantou um faraó que começou a escravizar o povo no Egito. Aí temos depois a história de Moisés, que liberta o povo do Egito, né? Liberta o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho e tal, mas Moisés não entra na Terra Prometida. Quem vai entrar, vai assumir o lugar de Moisés é Josué. Josué vai entrar com o povo na Terra Prometida. E depois da história de Josué, toda vem a história dos juízes, dos altos e baixos do povo de Israel. Depois da história de juízes, no meio, né, dentro do livro de Juízes, no período dos juízes, nós temos também a história de Ruth. Depois temos a história do último juiz de Israel, que é Samuel, né, que está no primeiro livro de Samuel. E a história de Samuel, que ele vai ungir o rei Saul. Vamos entrar então no período agora da monarquia. O reino de Israel está unido, né? E entra então o rei Saul para reinar sobre todo Israel. Depois entra o rei Davi para reinar sobre todo Israel. Depois entra o rei Salomão, que vai reinar sobre todo Israel. Porém, depois de Salomão, o reino divide. As terras do norte ficam para as 10 tribos e a terra do sul fica para as 2 tribos, Judá e Benjamim. Passado um tempo, o reino do norte se desvia do caminho do Senhor. Se desviam do caminho do Senhor e são levados cativos para a Síria. E o reino do sul ainda permanece fiel ao Senhor durante mais ou menos uns 100 anos. Mas lá na frente, eles também se desviam do caminho do Senhor. E o Senhor permite que Babilônia venha, invada Jerusalém, destrua a cidade, destrua o templo. E Nabucodonosor então levou exilados para a Babilônia alguns nobres e muita gente de Jerusalém. E Jerusalém foi habitada pelos pobres, né, pelos miseráveis, vamos dizer assim. E a terra ficou desolada. E eles ficaram 70 anos em Babilônia. Até que então, depois de 70 anos, é dada a permissão para que eles voltem. O rei Ciro, a Pérsia, domina o mundo, assume o lugar de Babilônia, e Ciro, rei da Pérsia, vem e ordena que os judeus que queiram voltar para Jerusalém voltem. Eles vão voltar em 3 levas, em 3 momentos. Zorobabel vem primeiro com um grupo grande de judeus para reconstruir o templo. Anos depois vem Esdras, no ano 457 vem Esdras, para poder estabelecer o culto, organizar as leis de Deus, porque o povo está, apesar da igreja estar construída, o povo está fraco na fé. Então vem Esdras. Depois, no ano 445, vem Neemias para reconstruir de fato os muros e a cidade de Jerusalém. Então, ao retorno depois do exílio do povo que estava na Babilônia, já sob o domínio persa, eles retornam para Jerusalém para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Depois nós entramos no período que é chamado período interbíblico. Interbíblico, que tem a princípio um domínio persa sobre o povo de Israel, ali sobre aquela nação. Lembrar também que a história de Esther vai acontecer entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, que tem ali de 50, 80, 100 anos, e vai entre o capítulo 6 e 7 de Esdras,
que a Bíblia não está ali no Esdras, mas o livro de Esther não está na ordem cronológica. Lembrar também que a Bíblia não está em ordem cronológica. Isso nós vamos tratar mais para frente também, numa outra aula. Mas eles retornam então para Jerusalém em 3 momentos, e debaixo do domínio persa acontece então aquele período interbíblico, e os profetas que estão ali depois do retorno para Jerusalém, Ageu, Zacarias. Depois, o último livro histórico do Antigo Testamento é Neemias. E o último livro profético do Antigo Testamento é Malaquias. Então, entre Malaquias até o nascimento de Jesus, até o livro de Mateus, nós temos em torno de 400 a 450 anos, que é chamado período interbíblico. Nós vamos ter a história do Senhor Jesus. Aliás, dentro do período interbíblico, nós vamos ter a história do Império Grego, domínio grego. Nós vamos ter a história dos Macabeus. Vamos ter a história de como se formou os grupos dos saduceus, dos fariseus, o surgimento dos essênios, né? Depois, mais para frente, dos zelotes. Depois, o domínio romano no ano 63 antes de Cristo, né? Pompeu ali. Depois, o Império Romano, então, que vai crescer, vai surgir o Herodes. E vai surgir, então, vai vir o nascimento de Cristo. Cristo nasce nesse contexto social, político, religioso em Israel. Então temos a história do nascimento de Cristo, depois a morte de Cristo, depois ali na frente, lá... Então, lembrar bem a importância dessa história que nós estamos estudando aqui, porque Jesus, ele é israelita, da nação de Israel. Então a importância de Israel no cenário bíblico, no contexto histórico, escatológico, no contexto bíblico. Jesus é proveniente da nação de Israel. Deus não vai fazer nada ilegalmente na terra. Deus vai fazer uma aliança com um homem na terra chamado Abraão, para poder Deus agir na terra. Muitas pessoas não entendem por que Jesus nasceu, por que Jesus veio salvar a gente. O homem pecou, se afastou de Deus. Então Deus trouxe uma salvação, um Salvador, que é Cristo. Mas Deus fez uma aliança com o homem, fez uma aliança com aquele povo e usou uma mulher daquele povo para poder trazer o filho dele do ventre dela. Então Deus não entra na terra de qualquer jeito. Ele não quebra as suas leis. A Bíblia diz que Deus entregou a terra para o homem. Para o homem. Então a terra, por um tempo, é do homem. O homem vai prestar conta da terra. Para Deus ainda. Mas para Deus entrar na terra e salvar o homem, se o homem pecou, é o homem que tem que pagar. Se o homem errou, é o homem que tem que ser punido. Então, Deus não é injusto. Como o homem não tinha como resolver a questão, o próprio Deus se fez homem e habitou no nosso meio. Então, nós vamos ver a história de Cristo, o Salvador, a morte e ressurreição de Cristo. Depois, lá na frente, né, a destruição de novo do templo no ano 70, pelo imperador Tito Vespasiano, né, pelo general Tito Vespasiano de Roma, destrói o templo, destrói Jerusalém. E a diáspora, né, a saída dos judeus. E isso vai, durante muitos anos depois, lá no ano 570, ano 612, tem a história de Maomé, a história dos muçulmanos. A terra de Israel, ela é ocupada por outros povos, porque Israel não existe mais, vamos dizer assim, né? Porque como nação, ela foi dispersa no ano 70 e também no ano 130, 135 pelo imperador Adriano. Então os judeus não estão na terra. A terra vai ser ocupada por outras gentes, por outros povos. E temos a história, então, no século 7, no ano 612, por aí, de Maomé, da criação do islamismo. Depois, lá no ano 1900, um pouco antes no século 19, vai ter o movimento sionista, que nós vamos falar também aqui, que é os judeus que estão esparramados no mundo inteiro, depois de muitos anos, sente uma compulsão para voltar para aquela terra que foi deles, que foi deles, dada por Deus a Abraão, a Isaac e Jacó. Mas quando eles chegam na terra, né, vários que estão no mundo, ali a terra está ocupada por vários povos, né, palestinos, árabes, que são chamados palestinos, né, que é uma mistura de muçulmanos, árabes e outros povos. E ali então eles vão querer reivindicar, agora no século XIX, queriam reivindicar aquela terra novamente, e teve muitos conflitos, e eles dizendo que a terra é deles, mas os povos, os novos moradores ali, os palestinos, assim, não, a terra é nossa, dizendo que a terra é nossa. Mas os judeus, chegando agora no século XIX, não, a terra é nossa, foi dada para nós por Deus há muito tempo atrás. Então esses conflitos, né, entre os palestinos e os israelitas, agora no século XIX,
depois do século XX, até que em 1948 a ONU declara novamente Israel como nação e dá as terras de volta para Israel. Claro que não todas, dividiu lá e deixou um pedaço para os palestinos. E ali então houve alguns conflitos, né? A Guerra dos 6 Dias, em 1967, 66, 67, e outros conflitos mais. Então é disso que trata a nossa matéria, essa nossa introdução que nós falamos com vocês aqui. Dei uma geralzona para você, para a gente entender do que nós vamos tratar nessa matéria. Ok? Ok? Então, continuando na nossa apostila. Apostila, estamos na página 1, tá? A pré-história de Israel começa no Éden. Ok? Vamos lá? A pré-história de Israel começa no Éden. Adão e Eva. Deus criou a terra, deu para o homem, deu para Adão e Eva, no caso, e ali eles pecaram, falharam, entrou o pecado, e com o pecado entrou uma maldição, a terra foi amaldiçoada, por causa da desobediência do homem. Eles pecaram, falharam. O homem, Deus deu a terra para o homem dominar, para o homem tomar conta. Mas o homem foi enganado pela serpente e houve a desobediência. O que acontece então? Vamos ver Gênesis, capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos dar uma olhadinha no Gênesis, capítulo 3, só para a gente poder se posicionar. No Gênesis, capítulo 3, nós vamos falar sobre o que aconteceu. Olha aqui, Gênesis 3. Abre comigo a sua Bíblia, você que está aí com a Bíblia. Vamos voltar lá de novo. Você está com a Bíblia, Gênesis capítulo 3, para a gente poder fazer uma leitura e entender. No verso 1, ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher, e viu a mulher que aquela árvore, estou no Gênesis 3, verso 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então aqui vai ser dado um decreto. Deus vai lançar um decreto, porque ele desobedeceu a Deus. Olha aí para você ver, no Gênesis 3, versículo 11. E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então disse o Senhor Deus à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui no Gênesis 3,15, nós temos a promessa do Salvador. Temos a promessa de que, apesar da serpente ter enganado Adão e Eva, Adão desobedeceu, no caso, né? E
Nisso, o que aconteceu? A maldição, uma maldição entrou na terra. Entrou a maldição do pecado, a maldição da morte, das enfermidades, das tristezas. Entrou o pecado. O pecado trouxe um kit de coisa ruim por causa da desobediência de Adão e Eva, da desobediência do homem pelo qual Deus havia entregue a terra. Por isso, então, há esse decreto em Gênesis 3,15. Deus fala que para Satanás, assim, para a serpente, né? O diabo que está ali. Você vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas este vai pisar na tua cabeça. Por quê? Porque Deus havia entregue a terra para Adão dominar, tomar conta de tudo. E agora, como ele desobedeceu, o diabo tomou conta por causa do pecado. O pecado dominou o homem. O pecado afastou o homem de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem morreu espiritualmente. Ficou morto para Deus, separado espiritualmente de Deus e começou a viver a sua própria vida, do seu jeito, dominado pelo pecado. E qual que é a consequência disso? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O que é? A recompensa por causa do homem ter pecado, sabe o que é? É ficar eternamente separado de Deus. Então a Bíblia também fala em Romanos 3:23, todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Mas são resgatados, são justificados gratuitamente pela redenção em Cristo Jesus. Então, todos pecaram, porque Adão pecou, todo mundo que nasceu depois já nasceu morto espiritualmente. Então, por isso que no Gênesis 3,15, Deus vai fazer a promessa de um Salvador. Está subentendido ali que alguém nascido de mulher vai tomar de volta o domínio da terra para o homem. Mas para isso é preciso pagar o preço do pecado, ser condenado no lugar do homem. Por isso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, por um homem entrou o pecado. Por Adão entrou o pecado, entrou a desgraça, entrou a morte, entrou a perdição. Mas por um homem inocente, que pagou a dívida foi paga por um homem inocente, Jesus. Por isso que Jesus não nasceu do relacionamento sexual entre José e Maria. Deus usou a Maria porque Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. Ele poderia usar a Maria, que era israelita, e Deus não quebra as leis, né? Então Deus veio por meio, se fez carne no ventre de Maria e cresceu um homem também sem pecado. Jesus nasceu sem pecado. Então o inocente vai ser condenado no lugar de Adão. Aí o que acontece então? Os homens serão salvos porque alguém levou a sua maldição e o seu pecado legalmente pela fé. Por isso que quando a gente crê que Jesus morreu por nós, que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós somos justificados. Ele justifica a gente. É como se ele levou o pecado de Adão, então ele levou o meu também. Mas eu tenho que crer, então por isso que a salvação é pela fé, é por crer. Porque eu não tenho condição de pagar a minha salvação. Porque eu sou todo em pecado, todo sujo. Para eu pagar o meu pecado, eu teria que ficar eternamente separado de Deus. Mas Jesus veio e fez por nós todos. Então, quando eu creio que Ele me justificou, que Jesus me justificou, que Ele é o meu Salvador, eu estou livre daquela condenação. Ele pagou no meu lugar, então eu não preciso pagar. Ele já pagou. Por isso que a salvação não é mérito meu, não é mérito seu. É uma graça divina. É pela fé em Cristo Jesus. Então, no Gênesis 3,15, já tem a promessa do Salvador. Por que nós estamos estudando a história de Israel? Porque Jesus é israelita, veio da nação de Israel. Deus dá essa primeira profecia no Gênesis 3,15 e vai traçar um plano. Na verdade, já tem o plano traçado para poder trazer Jesus. Então, nós vamos a importância de Israel no cenário de salvação, no cenário bíblico, ok? Vamos continuar aqui, então, na nossa apostila aqui. E essa é Adão e Eva. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus lhe deu livre-arbítrio para tomarem as suas decisões próprias. A Bíblia nos conta que o homem, em desobediência a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, vindo a pecar. Com o pecado veio a separação entre o homem e Deus. Houve um rompimento na linha da comunhão da criatura com o Criador, conforme eu acabei de explicar para vocês. Estamos na apostila, na página 2. Aí nós temos a história de Caim e Abel, no Gênesis 4, que é bem conhecida, né? Caim matou Abel. Mas a Bíblia também fala que
depois Caim saiu da presença de Deus. É muito importante você entender essa parte. Vamos lá, no Gênesis 4. Olha bem, muito interessante você entender essa parte. Ó. Quando Caim, no Gênesis 4, verso 8. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então Caim matou o Abel. E depois, Deus veio e perguntou para Caim, onde está o seu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Aí no Gênesis 4, verso 12, Deus disse para Caim, quando lavrares a terra não se dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo. Vamos ver aqui? Fugitivo e vagabundo serás na terra. Gênesis 4, 13. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa suportar. Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse quem o matasse. Olha bem agora aqui, verso 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Mejael, Mejael gerou a Metusael, Metusael gerou Lameque, e assim sucessivamente. Então o que eu quero mostrar para você? Que Caim saiu, no verso 16, saiu da presença do Senhor. Caim se afastou da presença do Senhor. Caim se desviou da presença do Senhor. Tá ok? Mas Caim, ele teve outros filhos. Caim, alguém pergunta, mas com quem Caim casou? Não se esqueça de que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Adão teve filhas e filhas. Filhos e filhas. Olha aqui no Gênesis capítulo 5, verso 4. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou 800 anos, gerou filhos e filhas. Então, provavelmente, Caim casou-se com uma de suas tias ou uma de suas sobrinhas. Deus não menciona as mulheres por enquanto aqui, por quê? Porque a história ela está forte em cima de um fato atípico. O irmão matou o outro, o primeiro homicídio. Então a Bíblia vai relatar isso, mas já tinha ali as mulheres na terra. Por que eu sei disso? Porque com quem Caim casou? Casou com uma mulher e gerou filhos. Mas quando a Bíblia diz aqui no Gênesis 4, verso 16, olha aqui para você ver. No Gênesis 4, verso 16, e conheceu Caim a sua mulher. Aí a pessoa pensa, então, ele conheceu ela lá na outra terra. Não. A palavra conheceu aqui significa teve relações sexuais com ela. Aqui, nem sempre a palavra conhecer é aquela coisa de conhecer assim. Eu vi a pessoa, comecei a conversar e tive um conhecimento maior de quem ela é, o que ela gosta. Não é isso. A palavra aqui conheceu significa teve relacionamento sexual com ela. Por que a gente sabe disso? Olha bem para você ver no Gênesis, depois que Caim matou Abel, olha aqui no Gênesis 4, verso 25, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho e chamou o nome de Sete. Tá vendo? Gênesis 4, 25, e Adão tornou Adão a conhecer a sua mulher. Tá vendo? Então, conhecer significa teve relacionamentos sexuais, e ela deu à luz a um filho. Então, quando a gente diz Caim conheceu a sua mulher, não significa que ele fugiu da presença de Deus e lá em Nod conheceu a mulher. Não, ele já levou ela junto. Era uma de suas tias, uma de suas irmãs. Porque Deus disse, crescei e multiplicai. Deus falou para Adão e Eva, crescei e multiplicai. E naquele momento não era pecado casar com as suas parentes. O pecado de casar com um parente só foi estabelecido muitos anos depois com Moisés. Não se esqueça disso. Nesse momento aqui, era permitido casar com os parentes para poder haver o crescimento
para que haja a multiplicação na terra. Ok? Continuando então aqui, ó. Caim, não se esqueça, Caim saiu da presença de Deus e ele matou Abel. E quem que entrou no lugar? Quem que Deus... Qual homem que teve ali depois? Sete. E Sete, no Gênesis capítulo 4, olha aí, no Gênesis capítulo 4, verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho. Tá vendo aqui, ó? E a Sete nasceu um filho. Com quem que Sete casou? Com qual mulher Sete casou? A gente preocupa muito com Caim, mas e aí Sete? Com quem que ele casou para ter esse filho? Então já tinha filhas. Adão e Eva já tinham filhas por ali, né? A qual o Sete teve um relacionamento com uma delas e teve um filho. E chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós temos que lembrar que nós temos agora aqui, ó, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Muito importante você saber sobre isso. Por quê? Vamos ver aqui por que é importante você saber sobre isso. Ó. Os descendentes de Caim, você pode ler lá no Gênesis, lá o descendente de Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque e outros mais que ele teve aí. Então, ele teve várias pessoas. Aqui está citado só os cabeças de família. O Abel morreu, Adão e Eva teve filhos e filhas, né? E o Caim provavelmente casou com uma de suas sobrinhas, uma de suas tias. Mas o Sete também teve vários filhos, né? E teve também netos e bisnetos que tiveram filhos, netos e bisnetos. E os descendentes de Sete, olha bem, ó. Dos descendentes de Sete veio lá na frente Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. É importante você saber disso, ó. O Noé é descendente de Sete. Lembrar também você que Abraão é descendente de Noé. Abraão é descendente de Noé. Davi é da descendência de Noé. Ó, Abraão, Isaac, Jacó. Tá? Abraão, Isaac, Jacó. Vamos voltar aqui para a gente entender. Saiu aqui. Só um minutinho que deu uma travadinha aqui, mas a gente vai. Mas, ó, os descendentes de... Deixa eu abrir aqui. Os descendentes de Sete. Os descendentes de Sete. A linhagem de Sete é a linhagem de Jesus Cristo. Viu? É importante a gente saber disso. Que a linhagem de Caim é uma linhagem é uma linhagem que está fora da presença de Deus. A linhagem de Caim. Não esqueça disso. A linhagem de Caim está fora da presença de Deus. Por quê? Porque Caim saiu fora da presença de Deus. Mas e a linhagem de Sete? A linhagem de Sete é a linhagem que andou na presença do Senhor. Não se esqueça disso. Se você olhar no livro de Mateus, né, se nós olharmos no livro de Mateus, vamos abrir a Bíblia, vamos dar uma olhadinha no livro de Mateus para você ver. Vamos dar uma olhadinha no livro de Mateus, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha, abre para mim lá no livro de Mateus, capítulo 1. Olha para você ver, Mateus, capítulo 1. Só para a gente entender a questão da linha genealógica. Ó, Mateus 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí, tá vendo? Então, Jesus é descendente de Davi. Davi é da descendência de Abraão. Ok? Interessante saber disso. Mas aí, o que tem a ver? Pera aí, vamos lá. Aqui eu mostrei essa parte para você, né? Que ele é descendente que Jesus é descendente de Abraão. Deixa eu achar aqui uma imagem para a gente entender melhor, tá? Aguenta aí um pouquinho para eu poder mostrar para você uma imagem para a gente voltar de novo. Descendentes de... Deixa eu achar aqui. Aguenta aí um pouquinho. Descendentes
descendentes, deixa eu achar, os descendentes de Caim e Abel. Se eu achar de novo, onde que está? Aqui que eu perdi ela, que ela saiu fora. Só um minutinho. Aguenta aí, gente. Aguenta aí. E aqui, descendentes de Caim. Vou abrir aqui para você entender, tá? E nós estamos aqui ao vivo, não tem nada assim, programado, não. A gente tem a coisa arrumada aqui, armazenada, e a gente está gravando essa aula. Então eu cliquei aqui na imagem de descendentes de Caim e ela desapareceu. Eu vou trazer ela de volta para a gente poder prestar atenção. Você viu lá no Mateus capítulo 1 que Jesus veio descendente de Abraão, né? Se você voltar na ascendência de Jesus, você vai ver que Jesus é descendente de Abraão. E Abraão? Vou abrir aqui. E Abraão? Então, Abraão é descendente de Noé. Descendente de Noé. E Noé? Noé é filho de quem? Então, é isso que eu quero que você tenha um pouquinho de paciência aí, para a gente poder enxergar aqui na nossa imagem, para a gente ver aqui na nossa... Ah, tá, olha aqui, ó. Tá vendo? Noé, tá? Abraão é descendente de Noé. Noé é filho de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque filho de Jared, e assim vai voltar em Sete, tá vendo? Então nós temos aqui a linhagem de Sete, e temos a linhagem de Caim. Lembra que Caim se afastou da presença do Senhor? Então nós temos aqui os filhos de Deus, que é da linhagem de Sete, de onde veio Jesus, tá? E temos os filhos de Caim, a descendência de Caim, que são afastados da presença de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Você tá vendo que eu estou forçando um pouquinho a barra aqui, querendo que você veja mesmo essa genealogia. Porque nós vamos entrar aqui na questão do dilúvio. Né? O dilúvio, por que aconteceu o dilúvio? Porque os descendentes de Sete, filhos de Deus, se corromperam. Essa é a questão. Os descendentes, filhos de Sete, se corromperam, né? Descendentes de Sete se corromperam e casaram-se com as filhas de Caim, dos descendentes de Caim. Então isso fez com que houve uma corrupção, houve o pecado, as coisas começaram a dar tudo errado, os homens se desviaram do caminho do Senhor. Então por isso é que Deus vai enviar o dilúvio. Existem outras linhas de pensamento, né? Que diz que os filhos de Deus ali eram anjos e as filhas dos homens eram os homens. Então tem uma linhagem teológica que fala assim, mas nós acreditamos que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que andaram na presença de Deus no começo e que se desviaram. E os filhos dos homens, as filhas dos homens, eram os descendentes de Caim, que houve a mistura e houve a corrupção na terra. Por isso, então, Deus trouxe o dilúvio na terra para vocês. Aí entramos aqui no dilúvio. Por que vai acontecer o dilúvio? Porque lá no Gênesis capítulo 6, Deus vai falar que, claro que isso não foi da noite para o dia, gente. No Gênesis capítulo 6, a terra está corrompida. Eles passaram mais de 1.600 anos aqui. A terra está corrompida pelo pecado. A corrupção, olha aqui, ó, Gênesis capítulo 6, verso 1. Olha aí, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Por que Deus então vai mandar o dilúvio? Porque olha bem, ó, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Então aqui nós entendemos. Eu sei que tem muitas linhas de pensamento, mas a gente quer deixar bem claro que a gente vai estudar isso mais para frente com detalhes. Mas por hora cabe dizer para você que nós acreditamos que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, que andaram na presença de Deus.
E as filhas dos homens são os descendentes de Caim que se afastaram da presença de Deus. Tá? São os descendentes, ó, os filhos de Sete viram que as filhas dos homens, as filhas de Caim, dos descendentes de Caim, eram formosas. Então, os que estavam andando na presença de Deus, a linhagem que estava andando na presença de Deus, os descendentes de Sete, filhos de Deus, se misturaram com os descendentes de Caim, com as filhas dos homens. Né? Então, os filhos de Deus, descendentes de Sete, se misturaram em casamento com as filhas dos homens. Então, isso trouxe muita corrupção, muita coisa errada. Por isso que Deus fala para a gente tomar cuidado com quem que a gente anda, para a gente não se pôr em julgo desigual como os incrédulos. Segundo aos Coríntios capítulo 6, verso 14, fala, Paulo recomenda para a gente tomar cuidado com quem a gente vai casar. Tá? Não casar com qualquer pessoa, não. Tem que ver a fé da pessoa. Isso é muito importante para depois não ter aqueles desajustes depois do casamento. Porque depois que casa, está casado. Né? Quando está namorando é uma coisa, noivando é uma coisa, mas depois que casa, a pessoa que não cria vai se mostrar que não cria mesmo. E você que estava na igreja antes, que casou porque não importou muito com a fé da pessoa, vai ter algumas dificuldades. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Não é que é proibido 100%, mas é um alerta para nós. Nós devemos obedecer à voz do Senhor. Né? Tomar cuidado até nisso, saber escolher o nosso parceiro, a nossa companheira para casar. Ok? Mas isso também, em outras matérias, a gente vai falar mais claro. Nós temos uma matéria chamada solteiro, casamento, divórcio e recasamento. Então, esses detalhes a gente vai entrar em outras matérias. Hoje nós vamos falar sobre a história de Israel, mas eu estou dando uma palhinha para vocês aqui, do início das coisas. Então, nós temos aqui então, os descendentes de Sete, que se misturaram com os descendentes de Caim, e veio então o dilúvio. Tá? Deus então mandou o dilúvio, tá? No Gênesis capítulo 6, verso 7. Mas Deus fala para Noé, né? Vamos ver no Gênesis 6, verso 7. Olha aqui. Gênesis 6, verso 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Tá vendo? Então, essa geração, né, andava, a geração de Noé, os seus, né, que são descendentes de Sete, andavam com Deus, muitos, mas houve a mistura e acabaram se afastando do caminho do Senhor. Mas Noé, Deus achou ele, né, um homem justo, um homem que estava íntegro na sua presença. Então Deus agora vai mandar o dilúvio. Olha aqui para você ver. No verso 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E o que Deus falou para Noé? Faze para ti, tá? Aí, Gênesis 6,14. Faze para ti uma arca de madeira, da madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E Deus então vai dar ali as coordenadas para que Noé faça a arca. Ok? Deus vai dar as coordenadas. Deus vai pedir que Noé construa a arca. Deixa eu ver aqui se nós conseguimos mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver uma imagem. Deus vai pedir para Noé, então. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para vocês, né? Aqui. Interessante, porque a terra se corrompeu, mas Noé era justo diante do Senhor. Então Deus vai pedir para Noé, olha aqui, para construir a arca. Ele vai, né, com seus filhos, sua esposa e as suas noras. São 8 pessoas. É Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras vão construir a arca. Ok? Então nós temos o descendente de Noé, o descendente de Sete e de Caim que se corromperam.
e Deus então vai pedir para Noé construir a arca. Ele vai pedir que de dois em dois animais entrem dentro da arca, né? Deus vai pedir que para Noé colocar de dois em dois animais dentro da arca. Lembrar você que os animais, eles vieram para a arca, né? Com certeza vieram filhotes. Para você saber também, a arca, ela tinha 3 compartimentos. 2 compartimentos ficavam abaixo do nível do mar e o outro compartimento para cima. A arca era enorme. Estudiosos dizem que na arca tinha o tamanho aproximado de um edifício de muitos andares, que dava para pegar mais de 120 mil animais, tá? Mais de 120 mil animais. Dava para trazer todos os animais, de cada espécie, né? A espécie principal, né? Mas isso nós vamos estudar mais para frente também, sobre essas dificuldades da Bíblia, de alguns textos bíblicos. Nosso caso hoje aqui é falar mais sobre a história de Israel. Ok? Mas estou dando uma passadinha para vocês. Então tem a arca, houve ali então, depois da arca, o dilúvio destruiu, né, as pessoas morreram, menos as que estavam na arca e os animais. Depois temos aqui Noé e seus descendentes. Né, os filhos de Noé vão gerar uma descendência. Os filhos de Noé vão ter também os seus descendentes. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos descendentes dos filhos de Noé, que é interessante. É interessante também. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem para a gente entender um pouquinho. Vamos ver se eu consigo aumentar para vocês entenderem os descendentes de Noé. É importante porque nós vamos chegar de onde veio Israel. Então nós temos aqui, os descendentes de Noé. Os filhos de Noé: Sem, Cão, às vezes está com M, né? Aqui no caso está com O, a questão da pedigrafia, e Jafé. Os 3 filhos de Noé, tá? Sem, Cã e Jafé. Depois do dilúvio, olha isso, viu? O que acontece? Os descendentes. Vou começar pelo de Jafé aqui, Jafé, os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras e tal. Os descendentes de Cão: tem aqui Cush, Mizraim e de seus descendentes, Put, Canaã. Tá, os descendentes de Sem: Elam, Assur, Arfaxerd, Selá, Eber. Olha para os descendentes de Sem, olha aqui, Abraão, Naor, Arã, Ló, Ismael, Isaac, Esaú, os Edomitas, os israelitas. Interessante essa questão aqui. Vamos ver uma outra imagem aqui, que dá para a gente ver melhor, para você se posicionar melhor ainda, para a gente se posicionar melhor. Olha aqui para você ver, os descendentes de Sem. Os descendentes de Sem. Está nessa cor aí, né? Meia roxa, uma cor bonita, né? Um lilás bonito. Olha bem os descendentes de Sem, olha em vermelho aqui embaixo, os israelitas. Descendentes de Sem. Descendentes de Sem. Tá vendo? Aqui nós temos o Cã, descendente de Cã, né? Vem o Canaã e tal. Olha aqui os filisteus, Babilônia, Egito, os heteus, amorreus, tá? Descendentes de Cã. Lembra que Cã foi amaldiçoado? Olha os descendentes de Jafé. Os descendentes de Jafé, os europeus também são descendentes de Jafé. Então, os europeus, descendentes de Jafé, gregos, medos. Os africanos, descendentes de Cã. Olha o Egito aqui, né? Os filisteus. Os africanos, descendentes de Cã. E os israelitas, olha bem, descendentes de Sem. Então, lembrar que Jesus, ele é judeu, né? No caso, Jesus é judeu, de Israel, do povo de Israel, e descendente de Jacó, descendente de Isaac, de Abraão, de Terá, Naor, Serug, Reu, Peleg, Eber, e vem vindo assim, chega em Sem. E Sem é filho de Noé. Noé vai voltando, vai chegar em Sete, na linhagem
dos filhos de Deus abençoados. Quando você volta da linhagem de Jesus, a ascendência de Jesus passa por Davi, né? E vai chegar aqui, em Jacó, em Isaac, Abraão, e vai vir até Sem, vai passar por Noé e vai voltar por Matusalém, vai voltar, e vai chegar até Sete. Olha bem, essa é a linhagem dos filhos de Deus, de onde foi gerado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Na descendência, estamos na apostila, olha aí, página apostila, página 2 apostila, página 2 apostila, continuamos aí na página 2 apostila, ok? Letra B, nós falamos do dilúvio um pouquinho, construção da arca, Noé e seus descendentes. Da descendência de Noé, formaram 3 troncos distintos que deram origem a outros povos. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. A descendência de Cã, os filhos de Cã foram Cush, Egito. Aí tá, os descendentes de Cã tá aqui. Depois tem os descendentes de Jafé, que eu falei para vocês embaixo, ó, o pai dos europeus. Tá vendo? Os descendentes de Cã, voltando um pouquinho aqui, nós temos aqui, voltando um pouquinho, então, os descendentes de Cã, nós temos o Egito, o Canaã, nós temos aqui os heteus, girgazeus, amorreus, nós temos também os africanos, olha aqui, os aborígenes da Austrália, os chineses também são descendentes de Cã, tá? Os hindus são descendentes de Cã. Depois o de Jafé, nós temos aqui Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, e vamos ter aqui o Jafé seria o pai dos europeus, tá vendo? E os descendentes de Sem. Descendentes de Sem. Olha aí, ó, Elão, Assur, Arfaxad, Lud, Arfaxad, Arão. Sem é o pai dos hebreus, quer dizer, o pai dos israelitas, tá? De onde vem nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme eu mostrei para você. Tá ok? Então, é aqui, através da descendência de Sem, surgiram Abraão, que surge depois Jacó, que surge Isaac, Jacó, né, que muda para Israel, e vem Jesus logo na frente. Ok? Então, depois do dilúvio, depois dos descendentes de Noé, nós temos aí a Torre de Babel. Houve lá aquela confusão de línguas na Torre de Babel. Né? A Torre de Babel, onde Deus havia dito que o povo deveria espalhar, mas o povo se ajuntou. Ao invés deles ficarem, obedecer à voz de Deus, quando os descendentes de Noé, o que eles fizeram? Eles se ajuntaram. Isso muitos anos depois do dilúvio. Eles desobedeceram a Deus e ajuntaram, começaram a fazer uma torre enorme e ficaram juntos. Então Deus veio lá no Gênesis capítulo 11. Nós podemos olhar, você pode abrir comigo lá, para você ver no Gênesis capítulo... Mas só para você, vou voltar um pouquinho aqui, no Gênesis 9, para você ver que a ordem que Deus deu, Deus havia dado esta ordem. Porque às vezes a pessoa pergunta por que Deus confundiu as línguas lá na Torre de Babel. Porque Deus, depois de Noé, ele disse assim, ó, olha bem, ele disse aqui, quer ver? Olha aqui, no Gênesis 9, verso 7, olha o que Deus disse. Mas vós, olha aqui, ó. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Deus disse para multiplicar, povoar abundantemente a terra. Tá vendo? E Deus deu essa ordem para o povo. Mas o povo vai desobedecer ao Senhor. Porque vai levantar um homem aqui, né, chamado Nimrod. Esse Nimrod, ele vai se tornar um rei ali, né? Um homem que vai chefiar, vamos assim, vai criar o seu reinado. Aqui no Gênesis capítulo 10, ó, e Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio, vou aumentar aqui um pouquinho para você ver melhor, para a gente poder ver melhor. Olha aqui para você ver, ó.
o que aconteceu, como que isso, a questão da Torre de Babel. Cuxi gerou Nimrod, isso tudo depois de Noé. E Nimrod começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Quando fala poderoso caçador, fala que essa expressão poderoso caçador significa que ele foi rebelde diante do Senhor. Foi orgulhoso, não queria obedecer ao Senhor. É isso que quer dizer a expressão poderoso caçador diante do Senhor. Porque dá a entender que ele foi um cara legal, mas não foi não. Tem muita coisa que você pode ver nos livros sobre Nimrod. Nimrod foi terrível. Agora olha aqui o verso 10, ó. E o princípio do seu reinado foi Babel. Ele é que incentivou a turma a fazer, a se ajuntar e a desobedecer a Deus, ó. E o princípio do seu reino foi Babel. Então, quando nós olhamos lá no Gênesis, capítulo 11, nós vamos ter então aqui a questão da Torre de Babel, onde Deus vem para confundir as línguas, porque o povo começou a construir uma torre em desobediência. Olha bem o que eles fizeram aqui, ó, no Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados por sobre a face de toda a terra. Tá vendo? Aqui Deus deu aquela ordem para eles multiplicar e povoar a terra, e por meio de Nimrod eles desobedeceram a Deus. Então foi onde Deus veio então e trouxe ali a confusão das línguas, tá? Eles vão fazer aqui a torre e Deus vai vir para confundir a língua deles, ok? Então já que os povos, ninguém quer servir a Deus, né? Depois, muitos anos depois de Noé, as pessoas não querem servir a Deus, Deus então vai, no Gênesis, capítulo 11, vai trabalhar com a família de Abrão, né? No Gênesis 11, a família de Abrão, e na verdade, né, no Gênesis capítulo 12, nós podemos ver no Gênesis capítulo 12, vai ter a chamada de Abrão. Vamos dar uma olhadinha aqui? Deus então vai chamar um homem Abraão. É muito importante a gente saber disso, para saber o começo, como que começou, de uma forma geral, todas as coisas, para a gente entender por que do chamado de Deus especificamente para Israel. Mas tudo tem um começo. Então Deus vai chamar Abraão, o Senhor disse a Abrão, o nome dele era Abrão primeiro, não era Abraão. Mas Deus disse assim, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão abençoadas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa linda isso aqui. Então nós temos várias coisas aqui. Uma das coisas é que Deus fala para Abrão sair da parentela dele, da casa do pai, e Deus, por meio dele, vai formar uma grande nação. É daqui, depois dos filhos e netos de Abrão, Deus primeiro vai fazer uma aliança com Abraão, depois com Isaac, com Jacó, vai mudar o nome de Jacó para Israel, porque Deus vai formar uma grande nação. E vai então estabelecer essa aliança com Abraão e com a nação de Israel. E por meio da nação de Israel, ele diz aqui que vai abençoar todas as famílias da terra. E é verdade, porque Deus queria no Antigo Testamento abençoar todas as famílias, mas como o povo muitas nações não queriam e foram contra Israel, inclusive queriam guerrear contra Israel, Deus intervia e dava vitória para Israel. E quando não dava vitória, porque Deus estava disciplinando Israel por causa do pecado, Deus disciplinou Israel. Mas mesmo assim, essa promessa se cumpre na pessoa do Senhor Jesus, que é da nação de Israel. Jesus é israelita, judeu, descendente aqui de israelita, descendente de Abraão. Ok? Então, na nossa apostila,
continuando aí na nossa apostila, vamos ter o período patriarcal, né? Deus vai outra coisa, que Deus vai mudar o nome de Abraão. No Gênesis 15, lembrar bem, eu não marquei aqui na apostila, mas no Gênesis capítulo 15, Deus começa uma aliança com Abraão. Lembra que eu falei no começo que Deus não vai fazer as coisas de qualquer jeito? Vir na terra, Jesus nascer, não, de qualquer jeito, não. Deus, para vir na terra, ele vai vir em forma de um homem, porque o pecado entrou por um homem. E é preciso o pecado ser pago, ser solucionado por um homem. Mas como todos os homens pecaram e não têm condições, Deus então vai fazer uma aliança com alguém, e por meio desse alguém, por meio do povo desse alguém que tem uma aliança com Deus, Deus vai usar uma mulher e vai vir, porque ele tem uma aliança. Israel vai ser o Israel de Deus e Deus vai ser o Deus de Israel. Por isso que Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então eu sou o Deus de Abraão e Abraão é Abraão de Deus. Eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac e Isaac é de Deus. Eu sou o Deus de Jacó. Como Jacó mudou o nome para Israel, Deus está dizendo, eu sou o Deus de Israel e Israel é de Deus. Deus é o Deus do povo de Israel e o povo de Israel é povo de Deus. Então Deus pode usar o povo de Israel para trazer o filho dele e cumprir as promessas de salvação por meio do filho. Então no Gênesis 15 tem a aliança de Deus com Abraão. No Gênesis 17 tem ainda a continuação, a afirmação da aliança, quando é estabelecida a circuncisão e a mudança dos nomes, quando Abrão passa a se chamar Abraão e Sarai, Sará com H no final. Então aqui nós temos também uma explicaçãozinha aqui do nome, eu achei interessante colocar para vocês. Vamos olhar, primeiro vamos olhar lá na Bíblia, lá no Gênesis 17. Vamos dar uma olhadinha no Gênesis 17. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, para eu fazer direitinho com vocês. No Gênesis, então não esquece, não, no Gênesis 15 tem a aliança de Deus com Abrão. No Gênesis 17 também tem a consolidação da aliança, onde Deus vai mudar o nome dele. Deus vai falar várias coisas com ele, vai dizer que vai abençoar ele e tal. E aqui Deus, no verso 10, no Gênesis 17, no verso 10, Deus fala assim, ó. Deus fala, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será sinal da aliança entre mim e vós. Então Deus vai fazer uma aliança com Abraão e com a sua descendência. E a circuncisão é o marco, o selo da aliança. Ok? Aí vem aqui também, Deus muda o nome de Sarai e muda o nome de Abraão. Disse mais Deus a Abraão. Aliás, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente ver a mudança no nome de Abraão. Aqui, ó, ainda no capítulo 17, quando Deus faz aliança, ele coloca aqui no verso 5, ó, e não chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Tá ok? Então Deus muda o nome de Abraão para Abraão, e no capítulo 17, verso 15, disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás pelo nome de Sarai, mas de Sara. Quer dizer, o Sara aqui tem um H no final. Esse I sai fora e tem um H no final. Tem um H no final de Sara, e aqui esse A, que a gente, em português está o A, na verdade é um H que Deus coloca aqui, no nome de Abrão. Por que Deus mudou o nome? Vamos ver aqui então, só para a gente passar assim, não passar desapercebido. O nome de Deus, ninguém consegue pronunciar. É o tetagrama, YHWH. Quando Deus apareceu para Moisés, Moisés perguntou o nome de Deus. E todos os deuses na terra tinham um nome, né? Baal, Astarote, o Raá, e vários deuses, né? Dos povos dos egípcios, dos babilônicos, né? Tamuz, Bel, e cada nome ele mostra uma qualidade daquele Deus, uma característica daquele Deus. Que aquele Deus é poderoso para fazer chover, outro Deus é poderoso para fazer ficar fecundo, outro Deus é poderoso na guerra. Cada deuses tem o seu nome devido à força numa determinada área.
Agora, quando Deus apareceu para Moisés, Moisés perguntou qual o nome dele. E ele falou para Moisés, eu sou o que sou. Quer dizer, Deus não colocou, eu sou o Deus da guerra, eu sou o Deus da fertilidade, eu sou o Deus capaz de fazer chover. Não, Deus falou, eu sou o que sou. Quer dizer, eu sou tudo o que você pensar, tudo o que você precisar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o YHWH. Quer dizer, é o eu sou. Tá assim num presente contínuo. E essa letra H, que para nós é H, no hebraico é o Re. Re, ó, o Re é o H aqui, ó. Os dois H, né? O Re é o símbolo do sopro. É a vida, esse Rã. A gente faz com a garganta, Rã. O Rã é o símbolo do sopro, é a vida. No nome Abraão, no nome Abrão, que é assim, né? No hebraico, Abrão, não existe o Re, este H. Assim Deus então inseriu uma de suas letras, o H, no nome de Abrão, tornando-se Abraham, né? Em inglês aparece mais Abraham. Para nós o H não faz sentido no meio, por isso que tem o A. E na Sarai ficou o H lá no final, que para nós também não faz sentido, por isso que a gente fala Sara só. Mas é um mistério, uma coisa misteriosa. Esse H do nome de Deus, conforme eu estou mostrando para você, é o símbolo da vida, do sopro de Deus. Então o casal anti-estéril, sem o sopro divino, torna-se fecundo. Sará torna-se princesa e Abrão, pai de elevação, torna-se pai de multidão. Tá ok? É interessante a gente ver esses detalhes aí, ok, minha gente? Deus então ele chama, né? Deus tem um chamado com Abrão. Deus não é um Deus de qualquer jeito, não. Ele faz as coisas já com um propósito, né? Deus não é pego de surpresa em nada. Deus ele chamou Abrão, né? Ele chamou, olha a figura ilustrativa. Deus chama o Abrão e muda o nome dele. Deus faz uma aliança com ele, com Isaac. Também Deus faz. Com Jacó, Deus faz. Deus retransmite a aliança, né? Então nós temos aqui, no caso, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Nasceu Isaac, lá no Gênesis 21, nasceu Isaac. Depois nós temos já no Gênesis 24, né? Aliás, nós temos no Gênesis 21, não está marcado na apostila, Gênesis 21, o nascimento de Isaac. Depois no Gênesis também nós temos ali aquela questão que Deus pede o Isaac em sacrifício. É uma coisa muito forte também, é uma coisa a se pensar no pedido que Deus faz para Abraão, quando ele pede para Abraão sacrificar o filho dele. É o único filho a quem ele ama. É porque a gente fica prestando atenção, pensando algumas coisas, né? Ele não tinha um filho e Deus era em primeiro lugar na vida dele. Penso eu que o Isaac se tornou muito mimado, muito chegado do Abraão, e Deus então viu que ele estava muito ligado como filho, além de pedir também para fazer uma provação. Aqui o Isaac também vai tipificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? No caso, e também ao mesmo tempo tipifica até nós mesmo, porque quando o Abraão vai sacrificar o Isaac, Deus fala para ele, né? Não faças tal coisa, não faça tal coisa. E o Isaac, ele sai livre. Ao mesmo tempo, o Isaac representa Cristo, mas só que o Cristo morreu por nós de verdade. Agora o Isaac, ao mesmo tempo, representa a humanidade, que Deus poupou, porque o Abraão falou que Deus proverá para si o cordeiro, né? Quando o Isaac perguntou para ele antes, ele falou, Deus proverá para si o cordeiro. E Deus proveu mesmo o cordeiro, né? No caso, Jesus, imaculado, sem mancha, porque o homem não teria condições de pagar o preço do pecado. Então nós temos aí também essa questão do Isaac. Depois o Isaac casou-se com Rebeca. E os dois tiveram, né, Isaac e Rebeca tiveram dois filhos, Esaú e Jacó. Lembra dos meninos? Esaú e Jacó. E o primogênito era Esaú, a primogenitura estava com Esaú, mas Esaú desprezou a primogenitura. Isso aqui é muito sério, viu, gente?
Isso é muito sério. Esaú desprezou a primogenitura. Nós vamos olhar no Gênesis, deixa eu ver aqui qual capítulo que é, para a gente ver no Gênesis capítulo, vamos dar uma olhadinha no Gênesis 25, 27, depois vamos para o 28, vamos dar uma olhadinha no Gênesis 25, verso 27, vamos dar uma olhadinha no Gênesis 25, vamos lá, Gênesis 25, verso 27, dá uma olhadinha, depois a gente continua falando ainda, no nascimento e crescimento dos filhos de Esaú, de Isaac, né? Esaú e Jacó. E cresceram, deixa eu aumentar um pouco aqui também a nossa fonte, para poder ficar mais fácil. E cresceram, Gênesis 25, verso 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Vendo aqui? O Esaú era o primogênito, era perito na caça. Se você olhar aqui no verso 26, no verso 24. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Tá vendo? Ele era o primogênito. Mas o tempo passou e ele desprezou a sua primogenitura. Olha aqui para você ver no verso 28. E amava Isaac Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Outra dificuldade também é os pais terem filhos prediletos, isso é muito complicado isso. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. No verso 32, e disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Olha que coisa séria. Que coisa séria. Olha no verso 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Muito sério. Deus tinha uma coisa maravilhosa com Esaú, mas, porque a gente fala assim, né? O Jacó enganou o Esaú e enganou o próprio pai. Isso é verdade. Se o Jacó não tivesse enganado, o Isaac, seu pai, será que ele teria recebido a bênção? Com certeza teria recebido a bênção no lugar de Esaú por um outro meio, de uma outra forma. Não precisava ele ter enganado. Mas o Esaú aqui, olha bem, chega cansado do campo e por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. E a Bíblia diz que ele desprezou, o Esaú desprezou a sua primogenitura. Então, tomar cuidado para não desprezar as coisas de Deus, viu, gente? Tomar muito cuidado para não fazer as coisas de Deus relaxadamente, fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, ok? Virar as costas aí, Deus pode levantar uma outra pessoa, Deus quer usar você, Deus quer me usar, mas se eu desprezar, aí com certeza Deus terá outro para fazer a obra. Então o que aconteceu na nossa apostila, voltando na nossa apostila, página da apostila aí, página 3 da apostila ainda, está lá no começo. Aliás, estou ali na letra B, tá? A história de Esaú e Jacó. Esaú, então, desprezou a sua primogenitura e o Jacó enganou o seu pai Isaac e também enganou o próprio Esaú. Quando o Esaú descobriu que o Jacó o havia enganado e não tinha como ele receber a bênção maior, porque o pai então tinha dado a bênção para Jacó. Lembra? Quem foi muito abençoado foi o Jacó. O Isaac abençoou Jacó com todas as bênçãos que o primogênito tinha direito, foi passada para Jacó. Quando o Esaú chegou, Esaú ficou furioso e queria até matar o Jacó. Então o Jacó teve que fugir. Se a gente olhar lá em Gênesis capítulo 28, dá uma olhadinha comigo aí. No Gênesis capítulo 28, uma olhadinha. No Gênesis 28, muito sério, né? Mas tem consequências também. As coisas erradas
tem consequências. Então olha aqui, ó. No Gênesis 28. Na verdade, a Rebeca que deu uma alerta para o Isaac, né? Para o marido dela, que o Jacó não poderia casar com qualquer mulher, não. Se você olhar um pouquinho no Gênesis 27, ó. No Gênesis, vou voltar um pouquinho mais aqui, para a gente entender melhor. No Gênesis 27, no verso 41. Gênesis 27, 41. Vamos ler comigo aí? A gente vê, depois que o Jacó enganou Isaac e enganou Esaú, olha aqui para você ver, no Gênesis 27, verso 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Olha aí, tá vendo? O próprio irmão querendo matar o outro. Então a Rebeca já falou para Jacó: seu irmão quer matar você. Aí o que vai acontecer? Ela vai falar para o filho dela vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora, só as consequências, né, gente? O pecado tem consequências. Aí ela fala que agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Quer dizer, vai embora. E mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhado também de vós ambos num só dia? Tá vendo? E disse Rebeca, aí ela falou para o marido dela, e disse Rebeca a Isaac: enfadado estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, por que me servirá a vida? Então aqui também nós temos uma coisa interessante aqui. O Esaú casou com mulheres da terra. Você vê, o Esaú casou com mulheres da terra. E Deus tem uma promessa na vida de Abraão, com Sara e com Isaac e Rebeca. E Deus tem uma bênção na vida do filho que é obediente à palavra de Deus. No caso aqui, o Esaú casou com mulheres da terra. E a Rebeca não quer que o Jacó case com mulheres da terra ali, com mulheres etéias de outros povos, não. Tá? Ela quer que ele case com mulheres que sejam da linhagem dela. Igual, por exemplo, né, o Isaac casou com a própria Rebeca. Aí ela fala com o marido dela, né, a Rebeca fala com Isaac. Ó, Isaac então chamou Jacó, capítulo 28 agora, verso 1. Isaac chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de suas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, filho de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Tá vendo? Que coisa? Que coisa, né, meu querido? Ele teve que sair dali porque o irmão dele queria matar ele. E quando a mãe descobriu, já falou com o pai, né, falou com o próprio marido, falou com o pai de Jacó, e ele, então, foi embora. Vai embora para longe dali, para casar com alguém da família dele, da família de Rebeca. Então nós temos a fuga, né? A fuga. Olha aí para você ver. Fuga de Jacó no Gênesis 28, que eu acabei de ler para vocês. A fuga de Jacó. Na apostila, página 3, lá em cima, né? A fuga de Jacó no Gênesis 28. Ele foge
porque o irmão quer matá-lo e também a mãe e o pai não querem que ele case com mulheres ali das terras igual o Esaú. O Esaú casou com mulheres etéias. A Bíblia fala isso também. Ok? Então nós observamos também que depois que o Jacó sai, você já deve ter prestado atenção, depois que o Jacó saiu da presença do pai e da mãe, ele vai dormir e vai encostar a cabeça, vai colocar uma pedra como travesseiro dele, lembra dessa passagem? Ele vai ter o sonho aqui, ó, o sonho de uma escada que vem do céu à terra, e os anjos de Deus descem e sobem por essa escada. Você lembra disso? Isso, depois que ele deixa o pai e a mãe, isso está registrado aqui no Gênesis capítulo 28, depois que ele foge, então, que o pai dá a bênção para ele. Vamos ver aqui, no Gênesis 28, vamos ver, no Gênesis 28, no versículo 10, Gênesis 28, verso 10, quero que você leia comigo. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou Deus, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti, a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Que maravilha! Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Então Deus ali vai firmar uma aliança com Jacó. E Jacó, então, vai embora. E vai morar com Labão. Lembra lá de Labão? A história de Jacó e Labão? A história de Jacó e Labão. Né, que o Jacó vai casar com... Vai gostar da Raquel. E na hora do casamento ali, né, ele trabalha 7 anos por Raquel. Na hora de casar, ele é enganado. Ele casa com a outra, com a Lia, né? Mas aí o Labão fala para ele, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí ele casou com a Raquel, teve que trabalhar, casou com a Lia, casou com a Raquel, teve que trabalhar mais 7 anos. Trabalhou 14 anos por causa de uma mulher, porque ele amava ela. Então tem muitas jovens aí hoje se vendendo por um preço, por nada, né? Cuidado, moça. Se o homem te ama mesmo, valoriza você, viu? E homem, moça, trabalhe, lute, Deus tem bênção na tua vida, promessa na tua vida. Jacó trabalhou para conquistar as coisas dele também. Ok? Então, o Jacó fugiu, né? E Deus então falou com ele no sonho, em Gênesis 28, conforme nós acabamos de ler. Ele teve aquele sonho da escada, os anjos subiam e desciam, e Deus fez uma aliança com ele também, fez uma promessa maravilhosa com ele. Então Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Jacó foi embora, casou-se lá, né, com Raquel e Lia, conforme eu falei agora há pouco para vocês, trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais 7 anos, trabalhou 16 anos por Labão, né, o Labão praticamente enganou muitas vezes, ele mudava o salário dele, uma história muito linda lá de bênção de Deus na vida do Jacó. E depois Jacó trabalhou por ele mesmo, né? Jacó trabalhou 14 anos para Labão, depois Jacó trabalhou 6 anos para ele. E depois de 20 anos, Jacó sai também, foge de Labão, Labão acaba encontrando com ele depois. Labão queria matar o Jacó, porque o Jacó abandonou ele e saiu de lá. Mas Deus apareceu num sonho para Labão e falou para Labão
que não era para fazer mal com Jacó, não. Né? Porque Jacó tinha uma bênção de Deus sobre a vida dele. Então Labão queria até fazer uma coisa ruim com Jacó, mas não pôde fazer porque Deus apareceu num sonho para Labão e impediu Labão de fazer uma coisa ruim por Jacó. Vale bem, Deus é capaz de fazer grandes coisas por nós, gente. Deus está fazendo uma obra aí no meio das pessoas, Deus está dando sonhos, mas é Deus que está fazendo. Muitas das vezes a gente pensa que é a gente, e Deus não está fazendo nada, mas Deus está fazendo. Tudo bem, o Jacó saiu poderoso, rico de lá, mas ele tinha que se encontrar com Esaú. Lembra que o Esaú queria matar ele? Então ele ficou 20 anos longe do Esaú e agora está retornando porque Deus pediu para ele retornar. E ele vai se encontrar com Esaú. Mas antes de se encontrar com Esaú, ele recebe a notícia de que Esaú vem ao encontro dele com 400 homens. Aí o Jacó ficou morrendo de medo. E o Jacó ali vai passar muita tribulação, muita angústia. Chega no momento, então, que Jacó vai passar uma noite inteirinha em oração. Aí está aqui, ó, no Gênesis 32, no verso 22, que o Jacó tem uma luta à noite com o anjo de Deus, né? A Bíblia fala, lutou com o próprio Deus, mas a gente sabe que é com o anjo pré-figurado, né, de homem ali. Vamos dar uma olhadinha aqui então no Gênesis 32. No Gênesis 32, tá? Vamos comigo lá, abra sua Bíblia comigo aí, no Gênesis 32, e vamos ver essa passagem. Deixa eu olhar aqui onde que tá, deixa eu lembrar aqui onde que tá novamente, que eu esqueci aqui, tá? Gênesis 32, verso 22. Vamos dar uma olhadinha no 22. Quando Jacó está voltando, então, né, para se encontrar com o Esaú. Tá com a Bíblia aberta? Maravilha. Vamos aumentar um pouquinho para você poder acompanhar melhor, tá? Aí, Gênesis 32, verso... Vamos ver aqui. Vamos começar aqui no 18 já. Mas vamos no 22 aqui, ó. E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, olha aqui, ó. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura de sua coxa, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual o seu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então aqui agora nós temos a mudança do nome de Jacó para Israel. Então aqui no capítulo 32, verso 22 em diante, nós vamos ter a mudança do nome de Jacó para Israel. Que coisa tremenda, né? Foi ali um momento muito especial na vida do Jacó. Ele ia se encontrar com seu irmão, o Esaú estava morrendo de medo e passou a noite em oração, né? E era aqui nessa imagem, né? O Jacó ali, né? Tem até um vídeo muito lindo sobre isso também. Uma hora você pode assistir no YouTube, né? A luta de Jacó com o anjo. Depois você assiste lá no YouTube a luta de Jacó com o anjo, do anjo com Jacó. Você vai ver que cena espetacular. Então Jacó lutou ali e foi ferida a sua coxa, juntura da sua coxa. E Deus mudou o nome dele para Israel, ok? Então mudança do nome de Jacó para Israel. Depois nós temos também os filhos de Jacó, no caso, os filhos de Israel. Tá vendo? Então aqui, na verdade, está surgindo a nação de Israel, gente. Deixar bem claro para vocês. Está surgindo, então, a nação de Israel. E eu quero, antes de continuando aqui, quero falar uma coisa para vocês. Agora nós vamos ver sobre os filhos de Jacó, no caso, filhos de Israel, porque Jacó foi mudado o nome dele para Israel. Eu estou colocando o mapa mundi aqui agora. Você que está me assistindo aí, vendo aí, tá? Quero que você observe aqui o mapa do mundo. Nós temos aqui, ó, a América do Norte,
à minha esquerda superior, né, olhando de frente para o mapa. Depois tem a América Central, né? Depois tem aqui a América do Sul, onde está o Brasil. Depois tem aqui o Mar Atlântico, né, que separa o Brasil aqui da África, né, do continente africano. Temos o continente africano. Depois nós temos ali o continente europeu. Aonde que fica essa história nossa de Israel, Oriente Médio, essa história toda que eu estou falando de Abraão e tal? É claro que aqui o mapa não tem como mostrar exatamente, mas olha bem aqui, ó, onde está, não sei se você está vendo a setinha aí, ó, balançando a seta. Localiza aí onde fica aproximadamente o Oriente Médio e Israel, para você saber a localização de Israel, né, aproximada de Israel no nosso mapa, para a gente não estar, para você, quando eu estiver falando de Israel, você estará se posicionando, né, aonde que fica Israel. Então os filhos de Jacó, que no caso os filhos de Israel, os filhos de Israel vão dar origem às 12 tribos de Israel. Interessante. Os filhos de Jacó, né, ó, os 12 filhos de Jacó. Ele teve também uma filha, né? O Jacó teve uma filha. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais a imagem para você entender, ó. Então nós temos aqui, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, ó. Abraão e Sara, eles tiveram o filho Isaac. Aqui não está, mas eles tiveram também o Ismael, lembra? A história de Ismael. O Abraão teve um filho com Agar, a sua escrava, e nasceu Ismael. Os árabes também vieram de Ismael. Tudo bem. Então, Abraão e Sara tiveram Isaac. Isaac casou com Rebeca. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E os herdeiros de Jacó, ó, nós temos aqui as mulheres de Jacó, né? Lia, Raquel e as concubinas, Bila e Zilpa. Naquele tempo não podia ter esse grupo de mulheres aqui, né? Hoje, é verdade, Deus, isso nunca foi padrão de Deus, o homem ter mais de uma mulher. O padrão de Deus é uma mulher, né? Jesus falou que quem adulterar, quem olhar para uma mulher desejando ela, já adulterou com ela. Nunca foi o padrão de Deus o homem ter mais de uma mulher. Aqui o Jacó tem essas mulheres e gerou filhos dela. As consequências são terríveis, né? Com filhos de algumas mulheres, além da única que Deus ordenou para a gente, dá uma confusão danada. Mas aqui então tá. Os herdeiros de Jacó, os filhos de Jacó com Lia, ele tem a Diná, no caso a única mulher, ele tem o Rúben, Levi e Isacar. Ele tem Rúben, Levi e Isacar, tem Simeão, Judá e Zebulum, tudo com Lia. Com Raquel ele tem José e Benjamim. Com Bila ele tem Dan e Naftali. Com Zilpa ele tem Gade e Asser. Então ele tem 1, Rúben, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 filhos o Jacó tem, que vai dar origem às 12 tribos de Israel. Isto é, vai dar origem à nação de Israel. Ok? Os filhos de Jacó vão dar origem à nação de Israel. Maravilha! Aí nós temos depois a história de José, que é filho de Jacó. Você conhece a história de José? Que José foi vendido como escravo para o Egito. Seus irmãos tiveram inveja dele, né? Então essa história é narrada desde o Gênesis 37 até o 47, a história de José, porque os irmãos tinham inveja dele e simularam uma morte de José. Falaram para o pai que o menino tinha morrido. Vocês lembram dessa história, né? Eles falaram que o José tinha morrido. O José teve sonhos. Ele teve sonhos de que os feixes dele, né? Ele sonhou com 12 feixes. E os feixes dos irmãos dele se curvavam diante do feixe dele. Isso está lá no Gênesis 37. A gente pode olhar, você pode observar aí, no Gênesis 37, o José, que é filho de Jacó,
Olha aqui para você ver. No Gênesis 37, o José, pega a sua Bíblia, dá uma olhadinha no Gênesis 37, no verso 6. É o que ele vai falar para os irmãos dele. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho, tem Bíblia que fala feixes, né? Se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Teve ainda, olha ali para você ver, teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este? Que sonho é este que tiveste? Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Olha aí. No Gênesis 37, versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam e seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Tá vendo? Então, os irmãos de José tinham muita inveja dele. José teve esses sonhos de que os feixes dos seus irmãos se inclinavam diante dele. E depois teve um sonho também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Até o pai ficou assustado. Seus irmãos ficaram muito irados com inveja. Mas o pai ainda falou: mas você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar diante de ti? Os irmãos tinham inveja, mas o pai, versículo 11, mas seu pai guardava esse negócio no seu coração. Depois, o que aconteceu? Eles fingiram lá, né, simularam a morte de José. Falaram para o pai, né, que o pai pediu que José fosse no campo para ver como que estavam os seus irmãos, e os irmãos jogaram ele numa cisterna, pegaram a túnica nova dele e levaram ensanguentado para o pai. Depois tiraram ele da cisterna, no caso, tiraram ele antes da cisterna, venderam ele por uma caravana de egípcios, de ismaelitas, e José foi para o Egito e ficou na casa de Potifar. E trabalhou lá na casa de Potifar, como servo lá. E o pai de José, o Jacó, pensou que ele tinha morrido. Por quê? Porque os irmãos dele levaram a túnica ensanguentada para o pai. O pai chorou amargamente. E o pai pensou que ele tinha morrido. Mas enquanto isso ele estava no Egito. Ficou no Egito, na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, ele cresceu. Ele foi muito bem sucedido na casa de Potifar. Nós podemos ver isso no Gênesis. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá aqui. Vamos achar para a gente poder... no Gênesis 39, ele se deu muito bem na casa de Potifar no início, né? Mas depois a mulher de Potifar armou uma cilada para ele. Olha aqui no Gênesis 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e o entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha que maravilha, como que Deus abençoou a vida do José. Que bênção na vida de José. Deus estava com ele, filho de Jacó, filho de Israel, abençoado. Filho de Deus, nós, você e eu, abençoados por Deus. É só ser fiel a Deus. José estava, apesar de ter sido vendido pelos irmãos, longe de casa, estava sendo fiel ao Senhor. Mas, Gênesis 39, verso 5, e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante.
Gênesis 39, verso 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha que coisa interessante. O José falando que pecaria contra Deus. Ninguém estava vendo, mas ele tinha temor de Deus. Então, meu querido, nós temos que ter temor de Deus. Não importa se tem gente vendo ou não. Nós devemos estar sempre na presença de Deus, com o nosso espírito ligado nele, em qualquer lugar, saber que ele está presente. E ele está mesmo. Ele falou por meio de Cristo, depois da ressurreição: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas aí no Gênesis 39, verso 10, e aconteceu que falando ela a cada dia com José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa e dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que vendo ela que ele deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou da sua casa. E que a mulher mentiu, né? A mulher mentiu para o marido dela. E mentiu para todos que o José estava querendo fazer as coisas erradas com ela. Mas era mentira dela. Na verdade, a gente pensa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa carnalidade. Se a gente der lugar, o diabo vem, deita e rola. Devemos vigiar. José estava vigiando, mas mesmo assim uma cilada grande veio sobre ele. E a mulher então falou para o marido dela, falou-lhes conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, lhe falava, dizendo: conforme essas palavras, mesma palavra me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam e encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Olha, o José foi preso por causa da mentira da mulher de Potifar. Né? Ele esteve preso. José foi preso, a mulher mentiu para todo mundo ali. José foi preso. E lá na cadeia, passou um tempo na cadeia. Depois tem aquela história, né, do copeiro e do padeiro. Lembra da história do copeiro e do padeiro? Né, que ele ficou um tempo ali. E Deus abençoou José na cadeia também. Prosperou na cadeia. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Porque Deus era com ele. E ali o padeiro teve um sonho. E o copeiro teve um sonho. O copeiro era um homem que trabalhava junto com o faraó. E o padeiro também trabalhava. Mas aconteceu alguma coisa lá no palácio que os dois foram presos. E depois que eles ficaram presos, eles tiveram 2 sonhos lá. Cada um teve um sonho. E eles contaram o sonho para José. E José interpretou o sonho do padeiro, dizendo que o padeiro ia morrer 3 dias depois. E o padeiro morreu mesmo. E José também interpretou o sonho do copeiro. E falou para o copeiro que o copeiro ia ser restabelecido ao seu cargo, ao seu antigo cargo de oficial do faraó. Ia estar junto do faraó. Voltar de novo e estar trabalhando pertinho do faraó. E o José falou para o copeiro: quando você estiver na presença do faraó, lembra-te de mim. Quer dizer, para o copeiro falar para o faraó e o José ficar livre da cadeia. Mas acontece que o copeiro esqueceu e José ficou mais 2 anos preso. Até então que o faraó vai ter um sonho. Né? Coisa interessante, como que Deus trabalha. Então olha aqui, né? José foi levado para o Egito, ficou preso. Nós estamos na apostila 3 aí, tá? Página 3. Aí o copeiro esqueceu dele, mas aí ficou 2 anos preso e teve a fome no Egito. Lembra? Por que teve a fome? O faraó, antes de ter a fome, no Egito todo, o faraó teve 2 sonhos. Os sonhos que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas, mas as vacas magras ficavam magras do mesmo jeito. Depois teve o sonho de 7 espigas magras que comiam as 7 espigas gordas, mas elas ficavam magras do mesmo jeito.
E o faraó ficou perturbado e queria saber a interpretação do sonho. E ninguém podia interpretar. Aí o copeiro lembrou do José, que estava na cadeia, que interpretou os sonhos e que os sonhos aconteceram de acordo com a interpretação de José. Aí o copeiro então falou para o faraó sobre o José. E o José vem então e interpreta os sonhos do faraó. Ele interpreta os sonhos do faraó e o faraó então, no Gênesis 41, vai colocar o José como governador do Egito. Coisa espetacular, né, gente? A gente tem que saber esperar a hora, saber esperar o tempo certo. Deus tem tudo sob controle, viu? Não entrar em pânico, não entrar em desespero. As coisas todas estão na mão do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, estou abrindo uma imagem aqui do José, mas antes que abra a imagem, né? Vou abrir aqui a imagem da Bíblia. No Gênesis, vamos ver aqui. No Gênesis, aqui, vamos ver. No Gênesis, vamos ver aqui o Gênesis 41. Quero que você veja comigo aí no Gênesis 41, tá? Gênesis 41. No Gênesis 41. Não vou ler tudo não, porque eu acabei de falar para vocês, mas no Gênesis 41, só aqui a primeira parte, ó. No verso 1, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam no mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Gênesis 41, 9. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada um conforme a sua interpretação. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou suas vestes, e apresentou-se a Faraó. E aqui então vai acontecer que o José vai se tornar governador do Egito. Coisa linda, né, gente? O José vai se tornar governador do Egito. Olha aí. Vai estar na presença do Faraó, vai interpretar os sonhos de Faraó, vai falar que os 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos de abastança, de fartura, de muitas coisas que o Egito vai ter. E as 7 espigas magras e as 7 vacas magras representa 7 anos de desgraça e de miséria que o Egito vai ter. E ele fala para o Faraó que o Faraó tem que levantar um homem para poder estar diante do Faraó, né, e organizar e guardar os mantimentos. Olha bem para você ver, ó. Ele fala aqui no Gênesis 41, ele interpreta o sonho do Faraó, os 2 sonhos, e ele fala para o Faraó, no Gênesis 41, no verso 25, ele fala para o Faraó assim: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiram depois dela, são 7 anos.
e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governador sobre a terra, e tome a 5ª parte do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem-se a comida desses bons anos que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento na cidade e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça. Então José interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó fica encantado com a interpretação. E o Faraó então fala no Gênesis 41, 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o Egito. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Aí José então agora vai se tornar governador do Egito. Aí tem aquela história, né, dos irmãos dele que vão voltar depois de 7 anos de fartura. Depois vai passar mais 2 anos, os irmãos dele vão descer de Canaã para poder buscar comida no Egito. José vai conhecê-los, mas eles não vão conhecer o José. E o José vai... Porque o José tá diferente, né? Passaram-se muitos anos, tá com aquela roupa egípcia e falando por intérprete. E eles não conhecem o José, mas José conhece os seus irmãos. Porque se passaram muitos anos, passaram-se mais de 20 anos depois que o José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. Então, José foi vendido moço e ele já está um homem agora. Jamais os irmãos dele vão imaginar que ele é governador no Egito. E os irmãos vão buscar ali a comida e acontece toda aquela coisa que você sabe, que o José esconde a taça, devolve o dinheiro deles primeiro, depois segura um deles lá, depois chamando a trazer o Benjamim, depois esconde a taça no animal do Benjamim, depois segura o Benjamim, depois, enfim, o José dá a conhecer aos seus irmãos depois de algum tempo. E os irmãos ali se assustam, choram com ele, né, pede perdão para ele. Depois José manda descer o pai dele de Canaã, tem um encontro com o pai, coisa maravilhosa, linda, né? O Jacó desce para o Egito com a sua família, sua casa, e eles vão ser sustentados por José no Egito. E o Jacó, seus irmãos, isto é, Israel, né? Porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. Israel e toda a sua casa, sua comitiva de filhos, seu clã, descem para o Egito e vão morar na terra de Gósen. Então Israel, isto é, Jacó ou Israel, com toda a sua casa, com mais de 70 pessoas, vão vir para o Egito e morar em Gósen. E ali vão crescer, multiplicar. E vai crescer Israel no Egito, na terra de Gósen. Ok? E nós vamos dar uma paradinha aqui e depois voltamos então a falar do final da carreira de José